Glória a Deus. Capítulos 8 e 9 do livro de Atos. Que livro maravilhoso, não é? Todos comentando, já conhecem, já conheciam, mas como estão amando fazer novamente a leitura e a meditação desse livro tão maravilhoso. É o começo da nossa igreja, é o começo da caminhada da igreja, depois que encontrou o verdadeiro noivo, Jesus, e agora, né, até o último dia na terra. Nós estamos e estaremos assim, ligados a Ele, unidos a Ele, todo o seu povo, unido a Ele e buscando, não é, fazer o melhor para Ele. Que bom é cultuar o Senhor, que bom é celebrar o nome de Jesus, que bom é estar em sua presença, isso é maravilhoso. Entender os primórdios da história da igreja. Podemos ver ontem, no versículo 58, quando Estevão, capítulo 7, passou por toda aquela tribulação, a sua vida foi tirada da terra, mas que ele entrou nos portais eternos e que nós vamos vê-lo um dia, e isso é maravilhoso. Triste sim a sua morte. O primeiro mártir da igreja, muitos acompanharão, mas que nós possamos estar sempre firmes, não nos importando com situação nenhuma, porque sabemos que o nosso Jesus está de pé, como ele estava na glória, na visão de Estevão, Jesus observando tudo, e o recebeu com certeza na glória. E vamos ver aqui no versículo 58 do capítulo de ontem, dizendo: e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E no primeiro versículo do capítulo 8, que vai tratar do Evangelho em Samaria, diz assim: e também Saulo consentiu na morte dele. E eu fico pensando, um homem desse, e depois vai e se converte e se arrepende dos maus caminhos, quantos pensamentos, quanta tristeza não subiu ao seu coração, não é? A cena, vendo e permitindo que ele tinha autoridade ali para impedir, deixando Estevão, não é, perecer aqui para a terra, não é, no nosso modo de ver. E depois ele vai ser também perseguido. Importa saber quanto vale ser perseguido por amor por Jesus, ao ponto que Estevão morreu por amor a Jesus, pregando a verdade, dizendo a verdade, olhando nos olhos daqueles homens. Ele também faria o mesmo. Você deve fazer o mesmo, meu irmão. Você somente? Não, eu também. Então nós devemos estar verdadeiramente pregando a palavra a qualquer momento, em qualquer tempo, não importa. Devemos ministrar a palavra, quer ouçam, quer não ouçam. Nós devemos falar do amor de Deus, pregar a palavra de Deus. Versículo 3 diz assim: e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão, assolava, destruía, tentava aniquilar, na verdade, com a igreja, mas ele não conseguiria e jamais, e ele agora vai fazer parte também dessa igreja, glória a Deus. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, muitos, não os apóstolos, mas como foi necessário que eles saíssem, né, dispersos pela perseguição, mas aonde eles estavam indo, estavam testemunhando, estavam pregando a palavra. Você pode dizer: minha irmã, eu não tenho condições de orar, eu não tenho condições de pregar, eu estou passando uma situação muito difícil, é uma perseguição no trabalho, uma perseguição na minha casa, pessoas que se levantam contra mim. Nada disso pode impedir você testemunhar, principalmente para esses, para os algozes, para os perseguidores. Deus vai usar você e Deus vai falar muito a esses corações e muitos se converterão. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Muitos precisam ver sinais. Jesus mesmo
certo momento disse, se não verem sinais, não crerão. E nós sabemos que bem-aventurados que não viram e creram, mas é necessário que muitos vejam sinais, não é, de um arrependimento sincero na sua vida, que muitos possam ver sinais da manifestação de Deus, do poder dele, para você orar e ver aquela pessoa enferma ser curada, uma solução resolvida na sua vida e na vida daqueles que você pode estar também abençoando. O versículo 7 diz: pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Quando as coisas acontecem, as coisas maravilhosas do reino de Deus, há alegria na sua casa, há alegria na cidade. A perseguição vem sim, mas a alegria é que vai imperar na vida dos seus, na vida daqueles que são seus vizinhos, no trabalho, porque vão ver, não é, os sinais e maravilhas. Abra a boca e fale, porque não verão, não saberão nada acerca desse Deus que você serve se você não pregar. O versículo 13 diz: e creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Esse homem, né, mágico, tido como uma divindade, não é? Que era a grande virtude de Deus, este era assim chamado. Nós vamos ver no versículo 10, mas agora ele vai e se converte a Jesus. Mas só que ele começa a observar aqueles sinais, e ele fazia artes mágicas, ele fazia muitas coisas que deixavam também aquelas pessoas atônitas, sem entenderem e queriam segui-lo. Mas agora ele vai ver sinais e maravilhas vindas de Deus, do próprio Deus, porque sobre nenhum deles ainda tinha descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então eles vão colocar, os apóstolos colocar a mão, Pedro e João colocar as suas mãos sobre aqueles que já estavam batizados no nome de Jesus, mas ainda não tinham conhecimento do Espírito Santo. Você tem conhecimento do Espírito Santo? É o Espírito que reina na terra, é o Espírito que glorifica o Senhor Jesus na terra, é o Espírito que consola seu coração no momento da aflição. É esse Espírito que leva a sua oração quando você não sabe orar, que geme por você, que chora por você, na situação que você possa estar vivendo, no momento que você não tem palavras, só lágrimas. É esse Espírito. E Simão, vendo todas essas coisas, no versículo 19 vai dizer: dai-me também a mim esse poder, para que aquele que sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. E nós vimos, né, muitos dizem que não existe isso de receber o Espírito Santo, não existe isso de batismo com o Espírito Santo. Nós sabemos que quem nos convenceu do pecado, e quem convenceu você, meu irmão, e quem convencerá sempre o mundo é o Espírito Santo. Claro que no momento que você se arrependeu, foi o Espírito Santo que tocou em seu coração, na sua vida. Você reconheceu que era um pecador, nós reconhecemos os nossos pecados, mas agora é necessário você estar cheio do Espírito Santo. E você pode notar aqui que um homem que praticava artes mágicas fica atônito com os sinais e maravilhas que ele vê acontecendo, coxos sendo curados, não é? Homens libertos de espíritos demoníacos, e agora ele vai querer pagar por esse poder. Então algo acontecia quando os apóstolos colocavam as mãos sobre as pessoas para receberem o Espírito Santo. Não era uma coisa natural, não era só colocar a mão. Se aquele homem Simão não visse algo diferente, ele não ia dizer isso, ele não ia pedir. E muitos são os que julgam os crentes entre os crentes, quando aqueles recebem com graça, recebem poder do Espírito Santo em suas vidas. Mas já disse em momentos anteriores, para que você quer isso? Você viu que tudo isso foi feito aqui, foi realizado para que o nome de Jesus fosse glorificado e que todos ali soubessem que Jesus é esse que cura, que liberta, que batiza com o Espírito Santo, que leva para o céu, que leva você, meu irmão, para o céu, que leva você, minha irmã, para a glória. Esse Deus maravilhoso, e ele vai ser, não é, repreendido
pelo apóstolo Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Versículo 20. Não é você pagando que você vai receber o batismo com o Espírito Santo. Não é você, fazendo algo para Deus que você vai ser recompensado simplesmente por estar fazendo, se essa for a sua intenção, for a intenção do seu coração. Não pode ser. Nosso desejo maior deve ser agradar a esse Deus e fazer apenas o que convém, fazer apenas o que é da vontade dele. E ele vai pedir que Pedro rogue, por ele, para que não aconteça nenhuma daquelas palavras, porque ele estava vendo tudo que Pedro estava fazendo, João estava fazendo, sabia que eles tinham esse poder e que algo podia acontecer com ele, mas muitos estão assim, temerosos, com medo de que algo ruim possa acontecer, porque erraram, porque pecaram, porque fizeram alguma coisa que entristeceu a Deus. É esse o momento. Se arrependa, peça perdão ao Deus vivo, ele vai perdoar você e siga avante na obra, fazendo com que o ministério de Jesus cresça na terra. No versículo 26 nós vamos ver em diante Filipe e o eunuco etíope, uma história linda e maravilhosa, como Deus faz com que Filipe corra, o Espírito Santo, um anjo do Senhor, vai dizer aqui no versículo 26, falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E ele obedeceu ao Espírito Santo. Você já teve essa experiência de ouvir Deus falar no seu espírito para você fazer algo? E você foi e fez? Isso é maravilhoso. Devemos obedecer sempre à voz do Espírito Santo. No versículo 29 disse: e disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E ali ele vai estar com o mordomo, com aquele mordomo Mor de Candace, da rainha de Candace, que fora ali em Jerusalém adorar o Senhor. E ele não entendia as escrituras. Muitos são os que não entendem, mas você, meu irmão, que não é possível ter tantos anos na igreja, não saber manusear a Bíblia. Não sabemos tudo não, ninguém sabe tudo, não é verdade? Mas devemos nos aprimorar, devemos ler, entender a palavra, para no momento que alguém vier nos perguntar, possamos responder. Eu não digo assuntos teológicos, assuntos que a própria palavra de Deus diz, não entre em questões assim, não, mas a simplicidade do Evangelho. Nós vamos ver que Filipe, vai dizer a eunuco, quando ele entende que ali o profeta estava falando de Jesus, o profeta Isaías: eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração. Você quer se batizar? Você entendeu o propósito de Deus na vida? Você recebeu Jesus? Você está arrependido? Você sente que agora é o momento? Então vá, encontre uma igreja, uma congregação, esteja com os membros, esteja com esse pastor, diga: eu quero me batizar, eu preciso cumprir o desejo do meu Deus. E você vai cumprir sim o desejo de Deus, e você vai fazer isso, e você vai ter uma longa vida com Deus, fazendo a sua obra. No capítulo 9 nós vamos ver a conversão de Saulo, esse perseguidor, esse que deixou com que aqueles homens que estavam atirando pedras em Estevão depusessem ali aos seus pés, ele que guardava as roupas, os mantos, aquelas roupas pesadas que ele vestiu, para que ali pudessem atirar com maior facilidade pedras em Estevão. E ele agora vai ver o quanto importa sofrer por pregar o Evangelho, o quanto importa sofrer para pregar a palavra de Deus. E é maravilhoso, porque você vê que é glorioso, é espinhoso, mas é glorioso. Tudo que você passa é para a honra e glória do reino, e quanto mais você sofre na luta para pregar a palavra, as coisas acontecem, pessoas se levantam, a família se levanta, você mais alegre, mais feliz você fica, porque você vai vencendo. E no final, nós, a palavra diz, somos mais do que vencedores. E ele ali vai cair por terra, e assim caiam por terra os inimigos de Deus. E ele caiu por terra, mas ouviu a voz do Senhor, reconheceu que ele estava perseguindo a igreja. Ele não entendeu, perguntou, o Senhor respondeu: o que é que você não está entendendo na sua vida? O que é que está acontecendo que você não está entendendo? Pergunte ao Senhor, ele lhe dará resposta. Glória a Deus, aleluia. No versículo 6 diz assim: e ele
tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? Pergunte a Jesus o que é que ele quer que você faça. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. No versículo 11, Ananias, aquele homem de Deus, a palavra de Deus, Jesus vai chamar Ananias e ele vai dizer: eis-me aqui, Senhor. Diga isso ao Senhor. Ananias, é o Senhor chamando Ananias e ele vai dizer: eis-me aqui, Senhor. Quando o Senhor chamar, diga: eis-me aqui, meu Senhor. E disse-lhe o Senhor, no versículo 11, levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Olha, já estava orando o homem, viu? Começa a orar também. Você que está recebendo Jesus agora, está entendendo a palavra, comece a falar com ele. Não é uma oração bonita, nada de com palavras escolhidas. Não abra o seu coração e fale com ele. E no versículo 12 diz: e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Que maravilha! Você já leu hoje, você já conhece essa passagem, você não conhece, está lendo no dia de hoje. Que maravilha! Deu o endereço dele. Jesus sabe o seu endereço. Você sabe que Jesus sabe o seu endereço? Jesus sabe o que você está passando? Ele sabe todas as coisas. Ele vê quando você entra nesse banheiro, mulher, e ora, e chora, e entrega a sua vida nas mãos dele, diz que não está entendendo nada por causa desse marido, desse filho. Ele vê, ele sabe o seu endereço. Ele manda anjos aí na sua casa para socorrer você, no seu trabalho, seja onde for necessário. E ele vai também falar com Ananias e vai falar com o próprio Saulo, que vai entrar um homem chamado Ananias, que vai orar por ele, vai retornar a sua visão. Glória a Deus por isso, e isso aconteceu, e ele vai ser cheio do Espírito Santo, vai se levantar e ser batizado, e logo depois o perseguidor torna-se perseguido. Glória a Deus, e ali ele vai manifestar a glória de Deus aos homens e às vidas temerosas ainda, como Ananias, que na verdade ele foi ali a Damasco com cartas dos oficiais, dos sacerdotes, para prender muitos, encerrar em cadeias, banir da face da terra os cristãos, e agora ele é um dos cristãos. É assim, aquele que persegue você, aquele filho que se levanta contra você, aquele marido, aquela mulher, aquela filha, não se preocupe, eles vão ser mudados. Se você persistir, se você continuar falando com esse Jesus, Jesus de Ananias, Jesus de Saulo, Paulo, não é? Como é o meu Jesus, pode falar com o meu Jesus, ele vai ouvir você, ele me ouve. Não é? E eu sou igual a você. Glória a Deus por isso. Continua, Senhor, falando aos nossos corações. Continua, Senhor Deus, tratando conosco. Queremos melhorar a cada dia as nossas vidas diante de Ti. Perdoa os nossos pecados. Abençoa, Senhor Deus, as nossas vidas de tal forma que todos vejam a grandeza do Teu poder em nós, por nós, através de nós. Ó, Senhor, entregamos em Tuas mãos as nossas necessidades e sabemos que todas já estão supridas, porque oramos no nome de Jesus, porque pedimos no nome de Jesus e já agradecemos no nome de Jesus. Amém. Com amor em Cristo, missionária auxiliadora Freitas. Não deixe de orar. Não deixe de fazer a sua parte. Não fique dependente da oração dos outros. Sintam-se abraçados por nós. Continuamos intercedendo por todos os inscritos no canal, por todos do Facebook, por todos que colocam para nós os seus pedidos. Mas não esqueça, faça você também a sua parte, tá bom? Fiquem com Deus.